Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinário da série BNI Online. Hoje a gente está com o Denis Matos, da UFM Contabilidade, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o impacto da Covid-19 nas relações trabalhistas e tributárias. Acho que essa é uma grande preocupação de todos os empresários, né? Tem algumas legislações aí mudando de um dia para o outro, né, Denis? Então, mais do que nunca, um tema importantíssimo, atual e relevante. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui, né, com o pessoal. E, bom, vamos lá. O que você tem de recado para a gente, Denis? Boa apresentação, obrigado. Aí. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença aí de todos vocês no nosso webinário. Estou bastante feliz ali com o número de participantes, né? Conforme o Sandro disse, meu nome é Denis Matos, eu sou um dos sócios do escritório FM Contabilidade e Consultoria Tributária, e aqui ao meu lado eu tenho o meu sócio, o Fábio Matos, que é advogado tributarista e também milita na área trabalhista. Então, a nossa ideia, nós somos do BNI Prisma, né? E a nossa ideia foi, desde quando tudo isso começou, nós temos aí diariamente feito muitas reuniões via Zoom, via celular, via WhatsApp, tentando explicar para os nossos clientes, para os nossos amigos empresários, tentar ajudar de alguma forma. Então, surgiu a ideia de nós fazermos esse webinário e tentar captar um grande número de pessoas aí. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença aí de cada um de vocês. E fica conforme falado pelo Sandro, a gente vai passar por toda a matéria e no final dos 40 minutos a gente vai abrir para perguntas. Caso nós não consigamos responder todas hoje, deixa ali o seu telefone, deixa o seu e-mail que a gente faz questão de responder em seguida as suas dúvidas, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto do nosso Covid-19 nas relações trabalhistas e tributárias, né? Nessa área de departamento pessoal e área fiscal, especialmente a de departamento pessoal, tem sofrido bastante, né? São muitas normas, são editadas normas, pareceres, instruções diariamente, a gente tem que estar muito atento, nós temos aí realmente acordado, vivendo isso, dormindo, vivendo isso e passando o dia, né? Então nós vamos começar falando aqui. Deixa eu só acertar aqui meu mouse. Sobre o decreto legislativo federal que instituiu tudo isso, né? Então, o decreto federal, o decreto legislativo número 6, ele reconheceu o estado de calamidade pública, tá? Esse estado de calamidade pública, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2020, e a partir desse estado de calamidade pública, todas as outras legislações... Oi? Dá um tempinho aí, tem que mutar aí algum microfone que está dando interferência aqui na sua apresentação. Eu estou procurando quem é aqui, mas não estou achando. Quem tiver com o microfone aberto aí, por favor, desliga, pessoal. O Sandro, se você quiser deixar como co-host, eu dou uma ajuda aí. Pode seguir, Denis. Pode seguir. Tá? Então a gente, conforme eu estava dizendo, todas as legislações estaduais, federais, medidas provisórias, elas passaram a ser possíveis a partir desse reconhecimento do estado de calamidade pública, tá? Depois também, no dia 22 de março, nós tivemos um decreto estadual, aqui especificamente para quem está no estado de São Paulo, onde o nosso governador Dória, ele decretou também o estado de quarentena por 15 dias para todos os municípios do estado de São Paulo, tá? Isso começou dia 24 de março e essa primeira quarentena terminaria agora dia 7 de abril, que é amanhã, ok? Ele decretou também, ele diz aqui, ele explica no decreto quais são os serviços essenciais e quem pode funcionar na quarentena, né? Então, ele traz aqui como alguns serviços essenciais hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, transporte público, transportadoras e armazéns, empresas de telemarketing, pet shops, deliveries, supermercados, mercados e padarias, limpeza pública, postos de combustível e também através de uma deliberação número 5, ele concede também esse caráter de essencialidade para lojas de material de construção.
tá? Considerando que essas fornecem produtos necessários para a realização de reformas e construção. Tá? E a grande novidade é que esse decreto foi prorrogado hoje, por volta da hora do almoço. Ele fez uma promulgação, né? Ele publicou, então o decreto está prorrogado de 8 de abril até o dia 22 de abril. Então, o decreto de quarentena do Estado de São Paulo foi prorrogado para o dia 22 de abril. Então, se você está dentro dessas atividades, atenção, se você não está também, se você também tem dúvida, é importante você estar indo atrás da informação, ok? Então, essas são essas duas legislações, acho que era muito importante a gente colocar, porque foi a partir delas que tudo começou, né? Então, agora nós vamos entrar nas contingências trabalhistas propriamente ditas, né? Então, foram promulgadas publicadas algumas medidas provisórias, 3 das mais importantes. Medida provisória, ela trouxe, a coisa de 2 semanas atrás, algumas alternativas, que eu costumo dizer que são alternativas mais amenas, alternativas, por enquanto, mais tranquilas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa comentar é que essa medida provisória, que ela foi publicada, ela é em caráter de exceção, tá? Então, enquanto nós estivermos no período de calamidade pública, o acordo entre empregador e empregado, o acordo entre empregador e empregado vai prevalecer sobre qualquer ato legal, tá? Desde que, obviamente, seja firmado por escrito e também não fira nenhuma norma constitucional, né? Então, essa medida provisória hoje é a lei que está valendo. E aí ele traz algumas situações que muitos empresários já têm utilizado, né? Então, primeiro ele traz a questão do home office, que é o tal do teletrabalho, né? Então, ele flexibiliza algumas situações. Eu posso decretar esse estado de home office hoje, independente de qualquer tipo de acordo individual ou coletivo, né? E a ideia é que o nosso colaborador deixe de trabalhar na empresa, obviamente para as atividades que são possíveis, e passem a trabalhar em casa, né? Então, o empregado ele é obrigado a fornecer equipamento e toda a estrutura necessária para que o trabalhador possa operar e trabalhar de casa, ok? A medida traz também, e isso os empresários usaram muito na semana passada, né? Que foi a antecipação de férias individuais. Então, o que tem mais de interessante é o seguinte: as férias individuais elas podem ser concedidas independentemente do período aquisitivo, né? Então, todo mundo sabe, numa situação normal, o funcionário só passa a ter direito a férias depois de 12 meses de contrato, né? Com essa medida provisória, essas férias que nós estamos tratando aqui, eu consigo colocar em férias qualquer tipo de colaborador. Então, se eu tenho um colaborador que entrou agora em fevereiro ou janeiro na minha empresa e não tem período aquisitivo, eu consigo antecipar as férias desse colaborador, tá? A qualquer momento. E algumas novidades. Então, por exemplo, o terço constitucional, que um terço, né, que era obrigado a ser pago nas férias, não precisa ser pago nesse momento. A gente pode postergar esse pagamento para o dia 20 de dezembro, que seria o equivalente à segunda parcela do 13º, né? A questão dos dias, aqueles dias que são vendidos, que são negociados também. Hoje a empresa não é obrigada a comprar esses dias, né? Ele também é opcional da empresa. Então a gente pode estar antecipando essas férias, né? A medida provisória trata ainda a respeito da suspensão dessas férias. Uma vez dadas as férias, não é possível você pedir para o colaborador retornar, né? Então, com exceção de algumas áreas. Então, as áreas da saúde e funções consideradas essenciais, as férias podem ser suspensas e podem retornar, pedir para o colaborador a voltar a qualquer momento, tá? Eu estou aqui também, gostaria de aproveitar, eu também estou aqui com o Dr. Gilberto, que é o nosso advogado trabalhista aqui, advogado trabalhista do escritório FM. Então, a qualquer momento também que vocês queiram interromper, tá? Vocês fiquem à vontade. Beleza? Essa notificação, de que forma que você pode informar o seu colaborador? Essa notificação pode ser feita também com 48 horas de antecedência, inclusive por meio eletrônico,
Ok? Então, assim, foi uma flexibilização dessas regras e eu posso fazer isso somente através de um contrato individual. Outra situação também trazida pela medida provisória 927 foi a questão da concessão das férias coletivas, né? Sempre, normalmente, férias coletivas, você precisa também ter o aval do sindicato, né? O aval do sindicato, o aval é um negócio mais complicado de você conseguir também. Agora, a partir dessa medida provisória, também fica mais fácil de você estar concedendo essas férias coletivas aos seus colaboradores. Nós temos também a questão da antecipação de feriados. Tudo isso no intuito de deixar o colaborador em casa, tá? Sem trazê-lo para o risco de uma aglomeração. Então, todas essas medidas foram trazidas e foram criadas com esse intuito, ok? Então, também existe a possibilidade de antecipação dos feriados. Desde que o feriado não seja religioso, você pode estar antecipando esse feriado, e, obviamente, também desde que haja concordância do empregado, né? E tudo isso a gente tem orientado. Tudo que for combinado com o seu empregado, tudo que for firmado entre empregado e empregador, nós aconselhamos que seja feito um acordo individual, seja feito um aditivo no contrato de trabalho desse colaborador, ok? Outra medida também trazida pela medida provisória 927 é a questão do banco de horas, né? Muitas empresas já trabalham com esse regime de banco de horas, né? Aquele regime em que o seu colaborador fica um tempo a mais na empresa, ou se ele sai um pouco antes, chega atrasado, ou algum dia que ele não compareça, nós temos ali uma conta corrente de horas disponíveis, né? Então, isso já sempre existiu, né? Isso sempre existiu, e agora eles flexibilizaram, trouxeram isso com mais força, e flexibilizaram essas normas também, né? Então, a compensação pode ser feita em até 18 meses depois de encerrado o estado de calamidade pública. Hoje, numa situação normal, o banco de horas, você tem até 6 meses para fazer o acerto desse banco de horas, tá? Com o advento da medida provisória, você passa a ter um período maior para estar ajustando esse banco depois de encerrado o estado de calamidade pública. Outra situação também trazida pela medida provisória 927 é a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, todos aqueles laudos médicos, né? Então, nós temos o PCMSO, o PPRA, tudo isso que hoje é obrigado para você, o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Operacional. Tudo isso que você é obrigado a estar providenciando hoje, você não precisa. Isso está suspenso por um período e você pode fazer até 60 dias depois de encerrado o estado de calamidade pública. Então, essa é uma medida administrativa, burocrática, que o Estado deu uma congelada no momento, então a gente fica suspenso isso por enquanto. Outra situação muito importante, um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre as contingências tributárias, mas isso aqui, como está na medida provisória e é uma questão trabalhista, a gente preferiu deixar aqui nesse slide mesmo. Então, está suspenso, foi diferido o pagamento do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio, né, que venceriam agora em abril, maio e junho. Então, você vai poder deixar para pagar parcelado isso no mês de julho, em até 6 vezes você vai poder parcelar. Então, você fica março, abril e maio sem pagar, e aí no mês de julho você pode fazer um parcelamento desse fundo de garantia, né? Então, isso é uma primeira medida que está todo mundo optando por fazer, porque é um dinheiro que você pode deixar de desembolsar nesse momento e deixar para fazer esse pagamento um pouquinho mais para frente. Isso, dessa medida provisória, é o que mais tem sido utilizado. Então, conforme eu disse para vocês, a medida provisória 927, ele traz algumas alternativas, né? Uma ajuda que é trazida, e eu comento que são mais amenas, são mais tranquilas de você operacionalizar, né? São até menos impactantes. Quando foi na quinta-feira agora,
o governo federal editou, publicou uma nova medida provisória, que é a medida provisória 936, tá? E que ele traz a ideia do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tá? Eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês exatamente o que é, mas o objetivo dessa medida, basicamente, é preservar o emprego, viabilizar a atividade econômica diante da diminuição das atividades, né? Então, uma vez o emprego preservado, uma vez o dinheiro continuando entrando, isso vai viabilizar a atividade econômica e reduzir também o impacto social em razão do estado de calamidade pública, né? Que é algo que tem feito muito mal para a nossa economia. E, basicamente, essa medida provisória, que ela é mais impactante, ela traz duas situações. A primeira delas diz respeito à redução da jornada com preservação da renda, né? Então, essa medida provisória diz o seguinte: eu posso reduzir o salário do meu colaborador, eu posso reduzir a jornada do meu colaborador, tá? Desde que eu atenda algumas condições, tá? Então, o empregador pode acordar essa redução proporcional de jornada e de salários também, e esses empregados terão aí se criou uma nova expressão, né? Agora criou uma expressão chamada benefício emergencial. Então, o que ele vai receber hoje, o que ele vai começar a receber daqui a um tempo, não vai ser mais um salário, não vai ser mais um seguro-desemprego, e sim vai ser, a terminologia correta técnica é benefício emergencial. Tá? E esse benefício emergencial, ele é calculado com base na tabela do seguro-desemprego, com algumas regrinhas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? Então, algumas condições. Primeiro que o colaborador deve ter preservado o salário hora de trabalho dele, né? Então, se você quer falar um pouco sobre essa questão do trabalho hora? É importante ressaltar... Viu, Denis? Está baixo o som, viu? Está baixo o som. Abaixo? Melhorou? Agora está melhor. Importante ressaltar com relação a essa possibilidade da redução de jornada e de salário, é que o salário hora deve ser mantido. Ou seja, se você reduziu em 25% a jornada, você reduz em 25% o salário, para que não haja redução do salário hora efetivamente. Isso é muito importante. Isso no aspecto de acordo individual de trabalho. Então, outro ponto importante nesse aspecto é que a redução de jornada vale por 90 dias. Ela pode ser pactuada por acordo individual, escrito entre empregador e empregado. Aí tem uma regrinha interessante, que os empregados que ganham até R$ 3.135, eles podem fazer o acordo individual, reduzindo a jornada em 25%, 50% ou 70%, jornada e salário. E os empregados que ganham acima de R$ 12.202, também pode. Isso depois tem uma tabelinha mostrando. No entanto, os colaboradores que ganham entre 3.135 e 12.202, que é a dita classe média, eles só podem fazer acordo individual de trabalho para redução de jornada e de salário no percentual de 25%. Fora isso, tem que ser através de acordo coletivo de trabalho. Outro aspecto importante é a garantia provisória do emprego. Só um minuto, Fábio. Assim, só para complementar o que o Fábio está falando, quando o Fábio fala acordo coletivo de trabalho, você tem que ter a anuência do sindicato, tá? Então, é muito importante. A medida provisória, todas essas medidas, essas duas medidas que nós falamos até agora, ele flexibiliza essa questão do acordo individual. Eu chamo o meu colaborador, o que eu acerto com ele, se estiver dentro dessas medidas provisórias, está valendo. Quando o Fábio fala em acordo coletivo, isso requer anuência e autorização do sindicato. É um acordo com a representação sindical. Existe uma garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o restabelecimento da jornada por um período equivalente ao da redução. Se a redução foi de 2 meses, além dos 2 meses de garantia, vai ter mais 2 meses
o que acarreta uma estabilidade, uma garantia provisória de 4 meses do emprego. Isso é interessante também. Vamos lá. Beleza, agora a gente vai trazer, então assim, essas são as condições, tá? Então nós vamos trazer agora uma tabela aqui para vocês que mostra bem essa questão que o Fábio falou. Então a redução da jornada, ela pode ser feita em 3 modalidades: 25%, 50% e 70%. Se vocês forem observar aqui nessa coluna do acordo individual, no 25% está todos os empregados. Então, se você for reduzir somente em 25% a sua jornada, né, então você pode fazer isso via acordo individual. E aqui, nessa mesma coluna, mas agora no 50%, se vocês observarem, está escrito ali, empregados que recebem até 3 salários mínimos, que é o 317 que o Fábio falou, ou mais de 2 tetos, que é o de R$ 12.202. Então, vocês observem que fica o pessoal que ganha até 3 mil, aí eu tenho um intervalo entre quem ganha de 3 mil e pouco até 12 mil reais e acima de 12 mil reais. Eu acho que é interessante nós comentarmos o seguinte, aquela questão da hipersuficiência e da hipossuficiência, né? O colaborador que ganha mais de 12 mil reais, o governo entende que ele é hipersuficiente, né? Que ele tem condições de ter feito um pé de meia, de ter dinheiro investido, e então ele não requer de maiores cuidados, não carece de maiores cuidados para estar fazendo esse acordo. Então ele pode fazer diretamente com o patrão, né? Quem ganha menos de R$ 3.117 também não precisa, porque o desconto que vai ser dado no final, o salário desse colaborador vai ficar muito próximo do que ele já ganhava. Então, a redução dele vai ser reduzida. A redução vai ser reduzida, ficou meio redundante, mas assim, a redução dele vai ser menor do que dessa turma do meio. E essa turma do meio é onde vai ter que ser a chamada a classe intermediária aí, é o pessoal que vai ter o maior desconto na hora de fazer o acordo. Então, essa turma precisa do sindicato para estar fazendo esse acordo coletivo. Ok? Mais alguma coisa? Quer colocar uma coisa, Giba? Não. Fábio, quer colocar alguma coisa? Pode passar. Então tá. Então, aqui nós estamos falando sobre a redução de jornada, que é uma das grandes medidas aí da MP. E a outra grande medida, que eu acho que é o que o pessoal tem usado bastante, tem perguntado muito, eu até comento, a medida saiu na quinta-feira, da hora que ela saiu. Nós tivemos um tempo ali para estudar, fizemos uma leitura rápida, enfim. Na sexta-feira, eu fiquei praticamente o dia todo. Eu tive reunião do BNI, começou às 7 horas, a reunião acabou por volta das 9 e pouco. Do jeito que eu fiquei, eu fui até quase 8 horas da noite, em reunião, falando sobre esse assunto. E 80% dos casos, o pessoal quer saber realmente a respeito da suspensão do contrato de trabalho, né? Então, o empregador, nesse caso, ele pode acordar com os colaboradores, né? E os colaboradores passarão a receber o tal do benefício emergencial, que foi aquele que eu falei lá atrás. Então, o benefício emergencial, seja para redução, seja para suspensão, é esse o nome, ok? Como no caso de redução, essa questão da suspensão também traz algumas condições, né? Então, você pode suspender o contrato do seu colaborador por um prazo máximo de 60 dias, tá? Esse prazo pode ser fracionado, 30 e mais 30. Então, traduzindo aqui, eu posso suspender o contrato do meu colaborador por 30 dias. Quando estiver vencendo esse prazo de 30 dias, eu posso suspender por mais 30. Ou eu posso suspender direto já por 60 dias, ok? Outra situação, como a ideia é a preservação do emprego, quando o meu colaborador ele retorna para as atividades dele, ele ganha uma estabilidade. Então, se eu der suspender o contrato do meu colaborador por 60 dias, quando ele retornar, ele tem uma estabilidade de mais 60 dias, onde ele não vai poder ser demitido, né? Que mais? Pode falar. Os benefícios pagos aos empregados, como o convênio médico, eles devem ser mantidos.
e deve ser levado à risca. Não tem como você dar a suspensão para o trabalhador e fazer com que ele trabalhe, né? Ele tem que ficar, de fato, sem trabalhar. Outro ponto interessante, que na suspensão do contrato de trabalho, o empregador pode dar uma ajuda compensatória a ele, uma espécie de abono. E esse valor que é pago como ajuda compensatória é um valor livre de tributação, tanto para o empregado quanto para o empregador. Exemplo, o empregador resolve dar R$1.000 de abono, de ajuda compensatória para o trabalhador. Esse valor não vai incidir, sobre esse valor não vai incidir contribuição previdenciária, fundo de garantia, imposto de renda na fonte, absolutamente nada, ele é livre. Isso é importante porque ajuda, se o empregador assim entender. O governo, através também do benefício emergencial, vai ajudar a compor a remuneração do trabalhador nos casos de suspensão do contrato de trabalho. Uma coisa interessante aqui, até a hora que o Fábio falou, eu até dei risada, porque é uma coisa meio que óbvia, né? Se você suspender o contrato de trabalho do seu colaborador, ele falou assim, tem que ser rígido, não é para pôr para trabalhar. Por que eu ri? Porque eu ouvi muitas vezes, eu falo assim, pô, mas e se eu suspender o contrato dele e ele vier aqui 3 vezes por semana, eu fizer um acordo por fora com ele e tal? Cara, é gambiarra, né? Você gambiarra, você pode fazer quando você quiser, do jeito que você quiser, só que você tem que saber que você está correndo um risco, né? Você tem que assumir a responsabilidade. Então, a ideia é suspender o contrato, é suspender, não é para trabalhar, não é para ele aparecer lá para fazer algum outro tipo de trabalho. Se a fiscalização perceber que houve fraude na suspensão do contrato de trabalho, o empregador vai ter que pagar o funcionário normalmente, como se a suspensão não tivesse, além das multas previstas na legislação. Exato. Então, conforme a gente mencionou, essas são as condições, e aqui é onde aparece muita dúvida também. Então, quem tiver dúvida com relação a isso, vai anotando aí que no final a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Então, nós trouxemos aqui algumas tabelinhas importantes, né? Que como é que vai funcionar essa questão da suspensão. Só uma coisa importante que eu gostaria de voltar aqui, eu não comentei. Para que você possa fazer a suspensão desse colaborador, tem alguns prazos que nós devemos seguir. Então, primeiro, eu tenho que informar o meu colaborador com 48 horas de antecedência, tá? Então, com 2 dias corridos, eu tenho que avisar esse colaborador a respeito da suspensão. E aí eu tenho 10 dias para comunicar, fazer um comunicado tanto para o sindicato quanto para o Ministério da Economia. Eu tenho que estar informando esses 2 órgãos a respeito da suspensão. E a partir daí, depois de 30 dias, o colaborador vai receber o benefício emergencial, que é esse que nós trazemos aqui nessa tabelinha, tá? É muito importante mencionar. Denis, eu já posso fazer... Então, beleza, ok, eu entendi. Eu já quero eu quero suspender o contrato do meu colaborador. Eu já quero fazer isso amanhã. Eu já posso fazer isso? Poder você pode, mas a gente não orienta. Por quê? Ainda não foi regulamentado, ainda não ocorreu a regulamentação. Então, essa medida provisória traz as regras. Ela diz o que fazer e como, o que precisa ser feito. O que ela não traz é de que forma isso vai ser feito, né? Então, por exemplo, como é que eu vou informar o sindicato e como é que eu vou informar o Ministério da Economia, né? Agora, um pouquinho antes de começar o nosso webinário aqui, saíram algumas notícias, eu vou comentar no final. Mas eu posso informar isso através de CFIP, pode ser que eu informe isso através de rede social, pode ser que eu informe isso através de um site, o site do empregado, né, empregado web. Como é que o meu colaborador vai receber esse valor? Vai cair na conta corrente dele? Ele vai ter que passar lá num banco, na Caixa Econômica Federal? Ele vai poder sacar numa casa lotérica daqui 30 dias? Isso ainda a gente não sabe. Tá? Então, isso ainda está carecendo de regulamentação. Então, eu entendo a ansiedade dos empresários, e alguns já queriam falar, não, eu quero fazer, eu já quero avisar, porque eu tenho funcionários retornando de férias, enfim.
mas a gente pede para aguardar um pouquinho mais. Hoje já sai alguma coisa, com certeza até amanhã, estourando na quarta-feira, a gente já vai ter alguma novidade em relação a isso, tá bom? Então isso era muito importante de ser dito. Então as regras aqui de pagamento, né? Então vamos lá. Se a sua empresa, no ano de 2019, ela faturou até 4 milhões e 800, e esse 4 milhões e 800, quando eu digo esse valor, eu estou falando de empresas, não necessariamente, mas eu estou falando, isso aqui é o teto do Simples Nacional. 4 milhões e 800 é o teto do Simples Nacional. Então, se a sua empresa faturou até 4.800, quem vai honrar com o pagamento desse benefício emergencial é o governo. É 100% o governo que vai pagar isso para você. Tá? E aí a questão de vai ser acordo individual ou coletivo, ele vai seguir a mesma regrinha lá da redução. Então, se o colaborador que ganha até 3 mil e o que ganha acima de 12 mil, pode ser feito acordo individual. Nada impede do empregador, por liberalidade, dar uma ajuda compensatória. Perfeito. O Fábio tem falado isso. Eu posso, por exemplo, chegar à conclusão que o governo vai pagar um valor X para o meu colaborador. Se eu quiser ajudá-lo, olha, eu quero ajudá-lo com R$1.000, R$500, R$300, eu posso também. É chamado de uma bolsa compensatória. E sobre essa bolsa compensatória não tem incidência de encargos trabalhistas, tá? Então, até 4 milhões e 800, 100% desse benefício é pago pelo governo. E para as empresas que faturaram mais de 4 milhões e 800, no exercício 2019, a empresa é obrigada a pagar 30% do valor desse benefício. Então, a gente vai lá, vai fazer a conta, quanto que o seu colaborador tem direito de benefício. Ele tem o direito de receber, por exemplo, R$1.800, R$1.813, que é o teto. Então, eu tenho que pagar 30%, o governo vai pagar 70% e o empresário vai pagar os outros 30%. Os 30% é do salário do empregado. E esse valor também é uma ajuda compensatória. Não vai incidir tributação nenhuma sobre ele. Perfeito. Aí aqui nós temos aqui um slide falando a respeito dessa ajuda compensatória mencionada pelo Fábio, né? Então, essa ajuda compensatória que não tem um valor pré-fixado, conforme nós havíamos dito, não tem incidência de imposto de renda, não tem fundo de garantia, INSS, não tem qualquer outro tipo de encargo trabalhista, tá? Aqui, o que eu quis demonstrar aqui com esse slide é a respeito do restabelecimento do contrato. Vamos imaginar que eu faço a suspensão do contrato de trabalho do meu colaborador por 60 dias. Mas vamos imaginar que, se Deus quiser, daqui 20 dias, 15 dias, 10 dias, sei lá, o menor prazo possível, que o Papai do Céu possa nos abençoar aí, acabou essa pandemia, acabou essa maldição. Existe a possibilidade de nós trazermos, rescindirmos esse estado de suspensão, né? Então, aqui, a própria medida provisória, ele traz que o contrato será restabelecido no caso de cessação do estado de calamidade pública, ou seja, acabou, né? Se for a data estabelecida no acordo individual, então aquilo que eu acordei com o meu colaborador, se acabou o prazo, acabou. Ou também aqui, que é o mais importante, que é o que eu comentei, é a data da comunicação do empregador que informa o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão. Então, pode ser que o contrato está acontecendo, as coisas melhoraram, eu estou começando a faturar novamente, eu chamo os meus colaboradores e interrompo esse período de suspensão. Só um adendo. Tanto para suspensão quanto para redução de jornada. O empregador pode comunicar antecipadamente e voltar à situação anterior. Exatamente. Esperamos muito que isso aconteça, né? Aqui é aquela questão que eu falei, que tudo isso que eu estou falando é a forma como vai ser feita, né? São as regras, como que vai acontecer. Agora, como vai acontecer, né? Então, vai ser através de um ato do Ministério da Economia, que vai disciplinar a forma de transmissão das informações e comunicação pelo empregador, e também a concessão e o pagamento do benefício. Então, como isso vai acontecer, nós não sabemos ainda. Então, possivelmente vai ser via CFIP ou via social, ou mesmo através lá do site do trabalho.gov.br. Lá dentro você vai encontrar um link do empregador web, tá? Então, lá vai dizer, como eu disse, até um pouquinho antes
de começar o webinário, estava saindo algumas informações a respeito disso. Provavelmente, até hoje à noite, a gente já vai ter, mais tardar amanhã de manhã, a forma como isso vai acontecer. Beleza? Então, nós falamos agora a respeito de duas medidas provisórias muito importantes. A 927, que trouxe aquelas medidas mais amenas, que eu comentei, e eu trouxe agora a 936, que trouxe essas duas medidas, suspensão e redução. Ok? Então, essas de medidas trabalhistas é o que tem, é o que há. Tá? Então, é o que a gente pode utilizar. Saiu no sábado agora, fresquinho também, mais uma medida provisória, que é a 944, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Então, ele é mais uma alternativa, né? E quando eu falo em alternativa, é importante a gente comentar o seguinte, tudo isso que eu falei, eu posso aplicar em diferentes casos. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho equipe, eu tenho produção, eu tenho setor administrativo e eu tenho setor comercial. O que eu escolher? Eu preciso escolher uma coisa só para todo mundo? Não. Eu posso, por exemplo, para a equipe de produção, eu posso reduzir o contrato, eu posso suspender o contrato. Para a equipe comercial, eu posso reduzir a jornada. Para outras pessoas, eu posso conceder férias, né? Então, eu posso fazer um mix de coisas aí para estar tentando reduzir e diminuir esse impacto aí, tá? Então, não é eletivo, eu escolho esse em detrimento do outro, não. A gente pode usar tudo de uma vez, tá? E uma terceira hipótese é o que foi trazido agora por essa medida provisória, que o governo está subsidiando uma linha de crédito com a finalidade de pagamento de folha de pagamento do seu salário, do seu colaborador, né? Então, eu posso fazer essa captação de recursos. Qual o valor da minha folha de pagamento? Eu posso fazer essa captação de recursos. Então, fala, linha de crédito concedidas abrangerão a totalidade da folha de pagamento da empresa por 2 meses, limitado ao valor equivalente até 2 salários, ou seja, até R$ 2.090. Só que é muito importante, gente, esse valor ele é exclusivamente destinado ao processamento da folha de pagamento. Por que eu digo isso? De repente, fala assim, eu vou suspender o contrato dos meus colaboradores, eu vou reduzir a jornada, vou botar nele em férias, e eu vou lá e eu vou pegar esse dinheirinho para mim. Né? Aí será que o que eu vou fazer? Não é para investir nisso, isso vai ser fiscalizado. Não é para você comprar carro para você, não é para você reformar a tua casa, não é para você reformar a tua empresa, não é para você comprar matéria-prima, não é para você fazer nada disso. Essa linha é exclusiva para pagamento de folha e isso vai ser fiscalizado. Ok? Nós temos aqui alguns requisitos também. Então, para quem aferiu uma receita bruta anual superior a 360 mil, igual ou superior a 10 milhões de reais no exercício base de 2019. Tá? Então, se você faturou no mínimo de 360 mil e no máximo 10 milhões, você pode solicitar esse programa emergencial, essa linha de crédito. Tá? Outra situação, você tem que colocar sua folha de pagamento para ser processada dentro da instituição financeira. Então, se você tem algum banco, minha folha de pagamento é feita pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco, é o banco que você trabalha. Então, isso tem que ser também feito com essa instituição financeira. Ele traz aqui uma taxa de juros, né, de 3,75 ao ano. Você pode pagar esse valor, você pode pagar em até 36, você tem até 36 meses para pagamento, e você tem uma carência, isso que é legal, de 6 meses para início do pagamento. Então, você tem um fôlego aí para você poder começar a pagar a sua folha de pagamento. Então, isso é mais uma opção, né? Então, vamos lembrando, medida 927 traz algumas alternativas, 936 traz suspensão e redução, e a 944 traz a possibilidade de empréstimo, ok? Olha lá aquelas informações que eu tenho trazido, que eu trouxe aqui para vocês. Deveres da PJ, né? Traz umas coisas até meio que basiconas aqui, né? Fornecer informações verdadeiras. Que bobeira. Não utilizar os recursos para finalidades distintas. Vamos lá, o que eu falei, não vai comprar carro, não vai trocar de carro, não é hora para você fazer isso, beleza? Você também não vai poder rescindir sem justa causa o contrato do trabalho por um período da data da contratação da linha de crédito até 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, também você tem você também vai dar uma estabilidade para o seu colaborador. Caso você não cumpra nenhum desses deveres aí,
você pode ocorrer de você ter o antecipamento da sua dívida, beleza? Gibas, quer falar alguma coisa que você acha interessante, Fabião? Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Tá. E, obviamente, né, em caso de inadimplemento, as instituições financeiras farão a cobrança da dívida em nome próprio, né? Então, é o próprio banco que vai estar fazendo essa cobrança aí. Então, pessoal, praticamente deu os 40 minutos, já passamos, né? Até aqui nós falamos sobre as medidas contingenciais trabalhistas, e aonde a gente gastou o nosso maior prazo por entender que é a maior necessidade, tá? Eu trouxe rapidamente aqui, são 4 slides que tratam a respeito das medidas contingenciais tributárias, que ela visa basicamente a prorrogação de prazos, né? Então eu vou falar bem rapidamente. Então, para quem é do Simples Nacional, o vencimento do Simples Nacional foi prorrogado, as competências março, abril e maio, que eram para ser pagas em abril, maio e junho, vão poder ser pagas agora em outubro, novembro e dezembro, né? Depois saiu que o ICMS e o ISS de dentro do Simples Nacional também foi prorrogado. As empresas do MEI, que é o microempreendedor individual, também estão sendo contempladas com essa situação de prorrogação. Vamos lá, PIS e COFINS, também isso é muito importante. Isso aqui são para as empresas que não são do Simples Nacional, são as empresas do lucro presumido e do lucro real. As competências março e abril você vai poder deixar para pagar em agosto e outubro, ok? Outra situação também importante, que vai trazer um alívio muito grande para o caixa das empresas, o tal do CPP, que é Contribuição Previdenciária Patronal, é o INSS patronal, né, que é 20% sobre a folha. Você também não vai precisar pagar as competências março e abril agora. Você pode deixar para pagar em agosto e outubro, né? Nós temos alguma outra situação relacionada aqui à parte societária, Assembleia Geral, SA, enfim, isso aqui não é muito importante nesse momento. Nós temos também a questão para quem tem os domésticos, né? Você também pode estar prorrogando o pagamento do INSS do seu empregador doméstico. Imposto de renda, aqui a gente já está falando das restituições, né, e da entrega do seu imposto da restituição não, da entrega do seu imposto de renda. Normalmente o prazo ele começa dia 1º de março e termina dia 30 de abril. Por conta dessa situação maluca aí, foi prorrogado para o dia 30 de junho a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Aqui nós temos o ADFIS também, que seria a declaração de imposto de renda pessoa jurídica das empresas do Simples, também foi prorrogado, nós teremos que entregar agora em março, e vai ficar para o dia 30 de junho, né? O que mais nós temos aqui? Também mais coisas falando a respeito da declaração de imposto de renda pessoa física. E nós temos uma última aqui, falando também a respeito da declaração do imposto de renda pessoa jurídica das empresas dos MEIs, também que foi prorrogado. Outra informação muito importante também, isso aqui exclusivamente porque mexe mais com a parte fiscal contábil, a prorrogação da DCTF, que é um documento, é uma obrigação acessória, que é entregue mensalmente. Então, as competências fevereiro, março e abril vão poder ser entregues todas em julho, né? E outro documento muito técnico aqui, que é o SPED de contribuições, é o que fala a respeito de PIS e COFINS, é uma obrigação acessória. Se você aí, provavelmente quem é da contabilidade, quem é do fiscal, já deve estar sabendo disso, então também você não precisa fazer a entrega desses documentos agora, ok? Então é isso. Como eu falei, nós usamos a maior parte do nosso tempo aqui falando da parte das contingências trabalhistas, né? Porque são muitas, são iminentes, estão já acontecendo e a gente precisa tomar a decisão e tomar uma ação sobre isso, né? E nessa segunda parte eu falei da parte tributária, que é basicamente prorrogação de prazos. Então é isso, o que a gente tinha para falar no momento a respeito desses dos temas era isso. Então, a gente abre aí, nós temos aqui um tempinho ainda, 12 minutos, para perguntas, e a gente pode estar respondendo para vocês. E reforço, caso nós não consigamos responder todas agora, a gente... Tem alguma forma de captar isso, Sandro, através da plataforma, o e-mail e o... Não, você já tá... Eu vou deixar esse slide na tela, tá, Denis? Tem seu telefone, tem seu e-mail, tá? Perfeito. Então, se a gente não conseguir atender todo mundo... acho que pode mandar, né? Pode ligar para você, deixa eu mandar um e-mail, né? Mandar um e-mail é melhor, né? Depois você responde tudo certinho. Mas a gente tem algumas pessoas aqui, Denis, para falar com você. O primeiro é o Demétrios Santos. Demétrios, boa tarde. Você pode fazer sua pergunta, por favor.
Denis, parabéns, Denis, pela apresentação. É o que eu estou dizendo, o BNI é muito mais que negócio. Isso foi excelente o que você falou. Obrigado. Eu tenho algumas considerações. Eu tenho acompanhado muito, tenho uma empresa com um número 44 funcionários, então eu estou acompanhando bem. A primeira coisa, você falou sobre a medida 944, sobre o empréstimo em folha. A informação que eu tive é que realmente nem vai para a conta do empresário, conta do funcionário. Você confirma isso ou você ainda não? Demetrios, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Vamos lá. A informação que nós temos é essa também, tá? A medida provisória, ela, como eu disse, ela foi criada em caráter de exceção, ela não traz todas as informações, mas o que nós temos notícia também é que esse salário realmente vai direto para a conta do colaborador, mas também não é garantido, não tem nada falando sobre isso. Eu entendo, aqui entendimento nosso, que o mais correto é que vai direto para a conta do colaborador. Mas vai regulamentar. Eu estou entendendo que vai ser assim também. Mas você também está falou carente de regulamentação. Quando você suspende o contrato do funcionário, eu pago vale alimentação. Na suspensão do contrato, eu vou pagar esse vale alimentação? Entendendo que sim. Sim? Deve ser mantido, sim, deve ser mantido todos os benefícios. Está expresso na MP. Tá. O funcionário que ganha, por exemplo, R$ 2.500, que eu fizer a suspensão do trabalho dele, ele vai ganhar o teto do seguro-desemprego, que é 1.813. Essa diferença não vai ser paga pelo Estado. Não, o Estado vai pagar exatamente o 1.813. E suspende o contrato. Ô Demetrios, quem vai pagar essa verba é o Estado. Então, se a sua empresa ganhou até 4 mil, se a sua empresa faturou, empresas que faturaram até 4.800.000, quem vai pagar esse 1.813 é o Estado, é o governo, não é você. Você só vai pagar um percentual se você faturou mais de 4.800.000 em 2019. Ou se você quiser. Não, mas não é o caso, não é o meu caso. Eu sou enquadrado no simples. O funcionário ele ganha R$ 2.500. Eu vou suspender o contrato dele, ele vai ganhar o teto do seguro-desemprego. Ponto. Isso. Ok. Pessoal, obrigado, viu? Desculpa tantas perguntas, mas para esclarecer para todos. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho. Não, tá ótimo, Demetrios. A pergunta colabora também com os outros, né? A gente tem uma pergunta aqui da Aparecida Borges. Pode fazer a sua pergunta, Aparecida. Boa tarde. Eu acho que foi respondido pela pessoa anterior que perguntou, que era sobre esses benefícios. E alguém também me disse que, além dos benefícios que estão lá acordados com o sindicato, que é cesta básica e alimentação, eu também teria que pagar o vale-transporte, mesmo ele não vindo trabalhar? O vale-transporte não é bem um benefício, né? Aí o entendimento é de que se ele não está indo trabalhar, não há necessidade, no caso de suspensão. E o auxílio alimentação, que no meu caso está acordado, é porque ele se alimenta fora do trabalho, ele se alimenta fora de casa, se alimenta no trabalho. Então esse tem que ser mantido? Entendemos que sim. Ele vai se alimentar de qualquer forma, em qualquer lugar que ele esteja. Legal, obrigada. Nós entendemos assim, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, o que mais que a gente pode elencar como benefícios? Cesta básica, plano de saúde, já falei, plano odontológico, tudo isso a gente encara como benefício. Vale transporte, nós não entendemos como benefício, não é benefício. Então você não precisa pagar. Ok, obrigada. Vamos lá, muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Denis, deixa eu Ao fazer uma vivo. pergunta para você. Daniel. Por exemplo, se a gente fizer um acordo aí com redução de salário, né? E aí, por exemplo, no caso, eu resolvo fazer 25% de redução, né? Isso aí vai ser outra parte, esses 25% vão ser pagos pelo FGTS, correto? Na verdade, é o seguinte, suponha que você reduza do teu trabalhador
25% da jornada e 25% do salário. Pensa que ele ganha R$2.000. Então, você vai reduzir R$500, certo? De salário. O benefício que o governo vai pagar para ele é o seguinte: quanto que esse trabalhador teria direito a receber de seguro-desemprego se ele fosse dispensado agora? Vamos dizer que ele vai ganhar de seguro-desemprego R$1.500, ele ganharia de seguro-desemprego R$1.500. Quanto que o governo vai pagar para ele nesse caso? Vai pagar R$1.500? Não, ele vai pagar 25% de R$1.500. Então, a empresa vai, no exemplo dado, pagar os 1.500, que é o 2.000 do salário dele, menos 500. A empresa vai pagar 1.500 e o governo vai pagar, no exemplo dado, 25% de R$1.500. Vamos falar, 25% de R$1.600 é R$400, que vai dar uma remuneração total dele, no exemplo dado, de R$1.900. R$1.500 por conta da empresa e R$400 por conta do abono emergencial, por conta do governo. Esse aqui é o racional, no caso de redução de jornada. Tá. Aí eu continuo pagando encargos de 100%, correto? Não, você vai pagar, ou você vai reduzir, né? Você vai pagar encargos sobre o novo salário que você está pagando para ele. Pago reduzido também. De encargos sobre a parcela reduzida. No exemplo dado, você vai pagar encargos sobre 1.500, não sobre 2.000, no caso de redução. Entendi. E caso, por exemplo, tenha falta desse funcionário, eu faço desconto da parte que eu pago, né? Você fala por falta? Isso, de repente o funcionário faltar. Aplica a regra geral, sem problema. Desconta do salário dele, a falta, independente da redução de jornada. Tem que ver que dia que ele faltou, né? Se é o dia combinado da redução. 25% de redução de jornada é mais ou menos um dia na semana, né? Se ele faltou nos outros dias, você pode descontar normalmente. Legal, legal. E, de repente, por exemplo, se eu precisar mandar um cara embora desse aí, é somente por justa causa, correto? Não. Essa garantia provisória, ela é curiosa. Ela diz lá que existe a garantia pelo período que durar a redução ou a suspensão e pelo mesmo período posterior ao término da redução e da suspensão. Todavia, se você dispensar nesse período de estabilidade, vamos chamar assim, você paga um percentual do salário dele, dependendo do percentual que foi feita a redução. Existe uma regra aí. No pior caso, você dispensa o funcionário e paga para ele, além das verbas rescisórias normais, os dias que ele ficou com o contrato suspenso ou com redução, você paga como se não existisse a redução ou a suspensão. No pior caso, tem casos que você paga 50% e tem casos que você paga 75%. Tem uma regrinha na medida provisória. Então, essa garantia provisória, ela é amena, se for avaliar. Ela é relativa, porque você tem condição de dispensar sem justa causa, pagando um pênalti aí, que é nada diferente do que você pagaria se não existisse essas duas medidas aí de flexibilidade. Obrigado, Denis. Obrigado, Fabião. Denis, a gente tem um tempinho ainda para uma última pergunta aqui do Renan. Renan, pode fazer sua pergunta, por favor? Obrigado, Sandro, Denis, aí por todas as explicações. Boa parte da minha pergunta, eu tinha duas, na verdade, você já respondeu pelo Daniel, que era a questão da redução dos 25%. E aí uma outra que eu queria fazer é assim, eu paguei hoje a minha guia de FGTS referente à competência do mês de março. Você falou que a gente pode parcelar isso em 6 vezes para frente a partir de, esqueci o mês agora, mas acho que junho ou julho, né, você comentou. E aí eu queria saber,
Isso. E aí eu queria saber o seguinte, eu consigo optar por não pagar as outras 2 guias dos próximos meses e continuar parcelando ela em... Consegue. Consegue. Então você pode, você pagou a medida provisória, ela permite que você deixe de pagar março, abril e maio, para pagar, parcelar em julho. Você pagou em março, apagou de março, beleza, ótimo. Agora, abril e maio você não precisa pagar se você não quiser. Se a gente suspende, no mês de julho, o Fundo de Garantia faz o parcelamento do seu Fundo de Garantia. Aí paga de julho a dezembro, são 6 meses. Ótimo, obrigado. Denis, recados finais? Não tem, assim, na verdade é só agradecer, né? Agradecer aí o BNI, como o Demetrios comentou, o BNI é muito mais que um grupo de negócios. A gente tem encontrado muita força aí junto dos empresários do grupo para estar trocando ideia, conversando e trocando informação. Eu acho que se a situação está complicada, o fato de nós estarmos num grupo como o BNI, isso fortalece a nossa relação, isso nos dá coragem de seguir, né? Então, agradecer a presença de cada um de vocês e nos colocar o FM, né? Assim, eu, na minha pessoa, do Fábio, meu sócio, do Dr. Gilberto, que é o nosso advogado, a nossa equipe também, do departamento pessoal, do departamento fiscal, que estão aptos aí a estar respondendo as perguntas de vocês. Estamos à disposição. E é o que eu sempre tenho falado nas reuniões do BNI, independente de você ser o meu cliente ou não, né? Eu estou disponível para estar ajudando no que for necessário. Aqui estão os meus contatos, agora que eu vi que está no meu número fixo aqui, mas não é difícil você achar meu número, meu celular, via WhatsApp, quiser me ligar, mandar um e-mail, eu estou disponível aí, independente de ser meu cliente da minha empresa ou não, eu estou à disposição aí. Nossa empresa está à disposição, ok? Muito obrigado mais uma vez a todos aí. Okay. Legal, então, Denis. Só lembrando, né, todo mundo aí, que amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas, a gente tem o Júlio César Magalhães, da Adastra. Tá? Ele vai falar um pouco para a gente sobre mapeamento de processos para inovar. Muita gente falando de aproveitar esse tempo para ler, estudar e tal, né? Mas para a empresa é o momento de repensar os negócios, aproveitar essa oportunidade para inovar. Então, o nosso amigo Júlio César, ele vai estar aqui falando sobre isso. Como é que a gente pode organizar os nossos processos para pensar em inovar? Eu coloquei o link do evento no Facebook aqui no chat, tá? Então, eu vou pedir para todo mundo pegar o link aí, se inscrever, compartilhar, porque amanhã tem mais, e a gente sabe que o BNI nunca deixa ninguém sozinho, né? Nunca deixa ninguém para trás, e é para isso que a gente criou esse momento BNI Online, para poder ajudar a todos os empresários, independente do tamanho deles. Obrigado, Denis, obrigado, Daniel, pela parceria aqui. Obrigado, pessoal, que participou, que perguntou. Vocês têm os contatos do Denis também. Podemos falar com ele sempre que necessário. Obrigado a todos, cuidem-se, cuidem das suas famílias e boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado, Denis. Sim, pessoal, parabéns. Obrigada. Galera, obrigado, um abraço. Tinha...